Olá, eu me chamo Mariana. Sou estudante de psicologia do UniCeub. Atualmente estou no oitavo semestre e fui orientada pelo professor Márcio Moreira a realizar uma pesquisa com a temática Efeitos do apelo emocional sobre a mudança de atitude. Bom, primeiramente eu gostaria de conceituar o apelo emocional, que é qualquer externalização de sentimentos, de conceitos, de ideias que tem um intuito obrigatório de persuadir outra pessoa intencionalmente. Bom, esse conceito ele veio da área do marketing, pois a partir da revisão de literatura foi a única área do conhecimento que abordou sobre a temática. Porém, esse trabalho ele é envolto na análise do comportamento. Tem como base essa ciência que fala sobre as aprendizagens por condicionamento, tanto de atitudes quanto de conceitos, né? Os estímulos são apresentados e eles causam uma resposta, né? E no presente trabalho, temos o intuito de procurar entender a formação de classes de equivalência, que seriam estímulos diferentes causando a mesma resposta, a partir de associações entre estímulos diferentes, né? Que para aquele indivíduo causariam a mesma resposta. Bom, temos a análise de atitudes, que para análise do comportamento seria qualquer avaliação a respeito de pessoas, de conceitos, né? E no presente trabalho, ele fala um pouco sobre o preconceito, que na análise do comportamento é conceituado como uma atitude e pode ser analisado a partir de uma escala de diferencial semântico, que mais na frente eu vou descrever de uma forma melhor. Bom, quero falar também sobre a história em quadrinhos, que foi o meio por onde essa pesquisa foi realizada, né? E a análise em história em quadrinhos é realizada a partir de avaliações de atitudes presentes no enredo da história. Dessa forma, é possível avaliar as atitudes dos participantes de forma que ele não seja diretamente questionado, principalmente porque esse trabalho diz respeito a atitudes como preconceito, então seria de uma forma indireta essa avaliação. A transferência de função pode explicar como que reagimos a situações novas a partir do nosso pré-conhecimento em relação às situações passadas. Isso faz com que possamos tornar concreto o pensamento dos participantes em relação às situações ocorridas no quadrinho. Bom, também vou trazer aqui sobre o paradigma de equivalência de estímulos, que proporciona o entendimento dessas atitudes e do aprendizado por pareamento, né, de estímulos que antes eram conhecidos e estímulos novos. E isso proporciona a mudança de valência, né, desses estímulos novos, que previamente poderiam ser considerados como neutros e assumem a valência, seja positiva, seja negativa, dos estímulos antecedentes que foram aprendidos. Bom, agora passando para o método da minha pesquisa. Ela foi realizada com 3 participantes, que eram estudantes universitários de qualquer curso, porém poderiam não poderiam ser estudantes de psicologia a partir do segundo semestre da graduação. Os procedimentos éticos envolveram o TCLE, né, a apresentação e a assinatura do participante, e os materiais, assim como o local, foi realizado pelo Google Meet. Então, os materiais teriam que ser computador ou qualquer dispositivo que tivesse acesso à internet. Bom, o delineamento e as variáveis de pesquisa envolve o delineamento de sujeito com seu próprio controle,
onde comparamos ele pós-teste e pré-teste e pós-teste. Além disso, existiam as variáveis direta, que era a própria avaliação do sujeito, que no caso seria a dependente, e a variável independente, que é a exposição do participante ao enredo, né, a história em quadrinhos. Bom, a escala diferencial semântico foi utilizada para mensurar a análise de atitudes dos participantes em relação aos personagens da história em quadrinhos. Esse é um exemplo, e nele é possível observar que os adjetivos de valência negativa ficavam à esquerda e os de valência positiva ficavam à direita. E os participantes foram orientados a classificar nessa escala tipo Likert de 1 a 7. Bom, passando agora para o enredo, né, da história em quadrinhos. Resumidamente, foi uma história que conteve um acidente de carro e nele um dos participantes começou a expressar em relação à sua vida de uma forma exacerbada, apelando emocionalmente para levar vantagem em relação ao acidente, né, aos benefícios ou aos riscos, né, desse acidente. Enquanto o outro participante manteve a calma e não teve um discurso apelativo. Em relação aos procedimentos, foi realizado o procedimento pré-teste, que era a escala de diferencial semântico com os personagens antes de mostrar a história. O pós-teste 1, que foi antes do acidente em si. Na verdade, desculpa, foi depois do acidente. E o pós-teste 2, que foi depois do fim da história. Bom, abordando aqui os resultados com vocês, eu gostaria de trazer a clara diferença entre o personagem 1 e o personagem 2. O primeiro personagem, ele não fez o uso de apelo emocional, e o segundo personagem fez o uso do apelo emocional. Portanto, é possível observar que no primeiro personagem, os adjetivos de valência positiva são marcantes, assim como no segundo personagem, os de valência negativa são claramente visíveis no gráfico. Isso aconteceu com o primeiro participante. Com o segundo participante, as avaliações já foram um pouco diferentes. Ele se manteve na média, não foi tanto para o lado dos extremos, e por mais que as avaliações do segundo personagem se mantivessem no lado esquerdo, né, de valência positiva, o personagem 1 teve avaliações mais significantes nesse mesmo lado. Bom, já o terceiro participante classificou o primeiro personagem majoritariamente no lado esquerdo e o segundo personagem majoritariamente no lado direito. Então, as valências aí positivas e negativas se mantiveram mais ou menos pelos três participantes. Foram respostas aí consistentes e similares. Bom, passando agora para a discussão final, foi possível observar que existiu mudança nas avaliações, mudança de atitude, apesar da pesquisa possuir algumas limitações, como o relato do segundo participante, que não apareceu nas figuras, né? Foi somente um relato. Pode ter levado aos participantes da pesquisa a inferir que fosse uma mentira. Então, ele teve essas classificações mais baixas, mas poderia ser
por conta dessa questão. Portanto, seria muito interessante que, para pesquisas futuras, fosse implementado um sistema misto de avaliação, onde os participantes pudessem avaliar a partir da escala, mas também pudesse ser realizado um questionário após a pesquisa, com o objetivo de fazer uma análise qualitativa. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!